nessa semana o nosso teste aqui da garagem é com picape a bordo da nova Ranger. No ano passado a gente falou da versão Limited com motor V6 e essa aqui é a XLS, uma opção de entrada, mas que tem duas opções de motorização e esse aqui é um V6 com mais de 60 kgfm de torque. Saudações pessoal, muito bem, nova Ranger, olha só, essa versão é muito interessante. Nós temos a versão de entrada, câmbio manual e tal, e na sequência temos a XLS, que é uma versão simples, mas que, olha só que interessante, ela é uma versão, a Ford é a única marca que disponibiliza picape média com opções de escolha. De modo geral, você vai encontrar picape todas a diesel, não tem mais picape flex no mercado, mas você encontra opções 4x4 somente. Mas e quem gosta de 4x2, como é o meu caso, ou quem não usa o 4x4 nunca? Tá aí, a Ford disponibilizou essa opção. Na Ranger, você tem, nessa versão XLS especificamente, você pode ter 4x4 2.0, 4x2 2.0 seria a minha escolha, e a V6. A V6 é para motoristas mais experientes, porque ela é bem forte de andar. Mas então, basicamente, né, são essas três opções, mas a Ford é a única que oferece essa opção de escolha, né? Você fala, puta, eu quero uma picape a diesel 4x2, só Ranger, não tem outra opção. Com um pacote de equipamentos como esse, né? Claro, né? Sem dúvida, não é a mesma coisa, né? Essa é uma picape que tem algumas coisas, é uma versão de entrada, mas ela não é intermediária, mas ela tem algumas coisinhas, tem um estilo bacana e eu acho que isso para mim já estaria suficiente. Bom, sabemos que a Ford fez uma grande mudança na Ranger. Na apresentação eu mostrei para vocês, o primeiro modelo que a gente pegou foi a Limited, completíssima, topo de linha. Essa aqui é uma versão interessante porque a gente não tem cromados, ou seja, detalhes em cinza, temos o conjunto óptico com a luz diurna também, que é a identidade visual da marca, ou seja, ela traz o essencial. Isso que é bacana também, né? Essa ideia de trazer algo essencial para você usar, né? Outra coisa interessante, nós temos aqui rodas de 17 polegadas, na Limited as rodas são bem maiores, né? Você tem um estilo diferente, claro, é uma picape bem mais cara também. E aqui, discretíssimo logo V6, né? A Ford não chama muita atenção para isso e é engraçado porque, afinal, cara, é um V6 de 250 cavalos de 61,2 de torque, meu, bem forte, mais forte que vários V8, né? Lembrando, V6 a diesel, motor muito bem acertado para ela. Uma coisa que, sem dúvida, faz falta é um acessório, também dá para você colocar, é o estribo. Picape média precisa de estribo, né? Você acaba sentindo falta disso. Mas, por outro lado, ela tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, aqui a gente falou de Frontier recentemente com sua suspensão semidependente. Aqui feixe de mola, mas nós temos freio a disco na traseira, também algo interessante. E ela ficou com um estilo que eu acho particularmente bacana. O estilo, de modo geral, da picape com esses detalhes em cinza, enfim, eu acho que isso acabou valorizando bem, né? Nessa cor prata ficou bem legal, eu gostei. E o destaque aqui, assim, aí sim para diferenciar 4WD, né, da tração integral e da tração 4x4, né, quando escolhida. Uma coisa interessante da Ranger, primeiro eu já comentei aqui, eu falei na nossa matéria recente, que eu acho que a Ranger atualmente é a melhor picape média do mercado. As marcas vão correr atrás, vai vir novidade, enfim, mas nesse momento a Ford realmente está um passo à frente, né? Por várias coisas, a gente vai ver lá dentro também algumas das razões. Uma coisa interessante que a Ford traz, além dessa tampa, a tampa da caçamba com chave, outras marcas trazem também, lógico, né? Mas aqui, nessa versão, a gente não tem protetor de caçamba, é outro acessório que você pode colocar, né? Mas temos aqui, ó, tomada, tá vendo? Opção de tomada aqui, além dos ganchos para amarrar carga, enfim. E uma das coisas mais interessantes e úteis, quem conhece picape já identificou isso, é esta pequena peça aqui, que acaba facilitando muito o serviço de você fechar a tampa da caçamba com apenas um dedo. Cara, quem conhece picape, caminhonete de modo geral, sabe que se você pegar qualquer picape, mesmo se pegar uma F1000, soltar a tampa da caçamba, vai dar uma cacetada, né? Mas enfim, é uma característica interessante também. Aqui a gente tem as opções para colocação também,
ela vem, é só colocar isso para melhor uso, né? Aqui eu sempre deixo fechada, em vez de deixar aberta na gravação. E temos aqui Porsche. E aí, garotinho? Daqui a pouco a gente dá uma volta aqui na praça, tá? Tá bem? Porsche, o pessoal sentindo falta dele, né? Saudades, está aqui. Saída de ventilação na traseira, saída USB também. Espera aí, menino. O acabamento é simples, né? Mas enfim, tá dentro dessa ideia, dentro dessa proposta da versão. Então, eu falei do estribo aqui, a gente tem alça, professor Lucas Torres, né? Mas enfim, que acaba resolvendo a questão, mas o estribo eu colocaria, que eu acho que é muito útil nessas picapes. Bancos também com ajustes ajustes manuais, né? Nada elétrico nessa versão. Olha só o tecido, como eu falei, padronagem do tecido, segurando na alça para subir. E agora sim, vamos lá. Aquela verificação geral, né? E a gente tem a conexão aqui, Apple CarPlay, Android Auto, sem fio, ela vai conectar. Eu continuo aqui a gravação, vamos ver se ela não vai interromper. Não interrompeu, que interessante. Às vezes interrompe, é interessante, às vezes entra o Apple CarPlay, Android Auto, no meu caso uso o Apple CarPlay, e daí interrompe o vídeo, né? Bom, é aqui que a Ford, além da parte externa, da parte técnica, a Ford está à frente de seus concorrentes. Vocês lembram da Frontier? A Frontier que eu peguei recentemente, topo de linha, tem painel analógico, né? Tem um digital lá no meio, que é como eu falei, é interessante, ajuda, mas assim, cara, eu acho que as picapes com a chegada da nova Ranger, cara, elas têm que ter esse perfil de concorrência. Então, painel todo digital, uma tela grande, dá para você customizar algumas coisinhas, ele te passa várias informações também. Deixa eu colocar aqui, te passa várias informações, né? Consumo, eu vou falar daqui a pouquinho sobre consumo, áudio, start-stop tem aqui também, consumo de combustível, viagem 1, viagem 2, enfim, algumas informações, mas ela te passa opções de menu, tá vendo aqui, ó, dá para você colocar reboque, off-road, configurações, manutenção do veículo, olha que interessante, manutenção do veículo, vida útil do óleo, medidor, é que tem o Arla também, olha que interessante, legal também, né, obrigatoriedade do Arla 32, né, então tem também aqui, e aqui também a tela de 10 polegadas, a multimídia 10 polegadas, então a multimídia 10 polegadas também tem aqui a ventilação para o banco traseiro. Uma coisa curiosa é isso aqui, ó, tem o Home aqui, tem o aplicativo da Ford também que ajuda muito, aqui ó, você faz, ó, põe o reboque, você vê que tem o gancho de reboque lá atrás, né, tem aqui também, ó, sem reboque ativo, quando você reboca ele te dá os parâmetros, né, de maneira geral, é bem interessante realmente o que ele te mostra aqui. Conexão Apple CarPlay Android Auto sem fio, comentei. Aqui nós temos carregamento por indução, câmbio de 10 velocidades, também algo interessante. E aqui algumas opções, né, sobre descida, o bloqueio diferencial, controle de tração. Aqui as opções, ó, você vai mudando aqui, tá vendo? Ó? Mudança 4x4 de andamento, tá vendo? Estou mudando aqui, ó. Mudando, enfim, você vai mudando aqui, né? Tá vendo? Mudei aqui e tal. Tá vendo? Olha que interessante. Então são as opções aí que ele te dá para você. Então você bota em N novamente. Botei em N e daí eu voltei para 4x2. Maravilha. Então, isso que é uma coisa interessante da Ranger, é justamente isso. Ela traz uma tecnologia embarcada, tecnologia de segurança, 7 airbags, por isso que eu falei que as picapes médias agora vão ter que se mexer para trazer novidades e para acompanhar. Nessa questão interna, por exemplo, as outras picapes médias ficam bem para trás. Vamos falar agora de mecânica, que é um dos predicados também dessa versão. E para fechar essa parte inicial da apresentação, uma das grandes qualidades dessa picape, que é um motor V6 de 3 litros, com 250 cavalos e 61,2 kgfm de torque. Motor literalmente torcudo, ele é bem forte. E eu vou comentar agora algumas impressões sobre ele. Está um pouquinho sujo, realmente o pessoal usa para fazer umas trilhas e tal, mas tem que dar um capricho aqui
para ficar bonitão, que esse motor é bonito também. Enfim, vamos agora pegar a estrada, falar das impressões ao volante e das minhas percepções entre o V6 da versão Limited e esse aqui, mesmo motor, mas configurações diferentes, especialmente tamanho de roda e tal. Vamos lá. Muito bem. Essa semana avaliando Ranger XLS. Particularmente gostei do carro, mas uma coisa interessante, a primeira percepção dela é que realmente não é um carro para motoristas inexperientes. Se você não tiver muita experiência e tiver que guiar uma delas, presta atenção, vai com cuidado, não abusa da velocidade, porque assim, a Limited que a gente andou primeiramente, motor V6, é um V6 250 cavalos, 61,2 de torque, ou seja, são números bastante animadores, né? Mas lá tem roda 20, tem acho que 20 ou maior, um pouco maior, Mustang, ou seja, é um carro que tem até um pouco mais de chão. Agora essa versão aqui são rodas 17 mais os pneus de uso misto, então ela exige aí uma cautela para não se colocar numa situação complicada, porque justamente a picape a gente sabe que tem o centro de gravidade alto, tem o próprio equilíbrio de peso dela, naturalmente ele é um pouco diferente, né? Principalmente de picape vazia, a traseira é muito leve, tanto que se você sai com ela, mesmo com asfalto seco, se você sair com ela ou entrar num balão e enfiar o pé de uma vez, mesmo o controle de tração ligado, ela vai dar uma rabiada, ela vai sair de traseira, porque tem muito torque, e a traseira leve, né? Eu digo com ela descarregada, que foi a situação que eu andei, né? Então cuidado se for guiar uma delas, porque exige atenção, né? Aliás, qualquer picape exige atenção por conta dessas características que eu citei há pouco. Mas se for uma V6 como essa, principalmente tração na tração 4x2, quando tá só 4x2, toma cuidado aí para evitar surpresas desagradáveis. Uma coisa interessante, ela tem a opção aqui do manual, né? Olha que interessante. Eu reduzo aqui, é um botão no câmbio, né? Muitas vezes você não vê muito isso, mas é uma coisa interessante que ela tem, que está aqui discretamente no botão do câmbio. Aliás, esse câmbio de 10 velocidades é um bom acerto da Ranger. As versões com V6 trazem esse câmbio de 10 velocidades. É um câmbio bem ajustado, porque ele trabalha em várias faixas de giro diferentes. Então você tem aí que interessante, loja de carro antigo, hein? Interessante. Você tem, eu vim em Aldeia da Serra hoje, um belo local, não conhecia ainda. Então você tem várias, né, faixas diferentes trabalhando, e uma coisa interessante também é que você consegue combinar muito bem as marchas, né? Isso é uma coisa muito legal também. Olha que bacana esses 3 caminhões que estavam aqui, estão aqui, né? Desde que eu passei, olha que maravilha. Pautas aí do Garagem Peso Pesado, quem sabe? Dá uma procurada. Mas enfim, a gente dirige e vai vendo outras coisas. Mas o que é bacana, então, o escalonamento do câmbio é muito bom, e é um picape que anda muito, né? Essa é uma questão realmente que merece atenção novamente, né? Anda muito, uma aceleração retomada, ela é torcuda, ela é forte, então exige aí uma atenção do motorista aí para dirigir, né? E é um conjunto muito legal, né? Para quem não for precisar de tudo isso, de um V6, desse torque todo, olha só que beleza, tem uns carros antigos aqui. Cara, que interessante. Preciso vir mais aqui em Aldeia da Serra. Mas para quem não precisar de tudo isso, dessa força toda e dessa potência toda, cara, eu acredito que o motor 2.0 vai atender bem. Eu quero pegar uma depois, não sei se a Ford tem na frota, o 4x2 com o motor 2.0, que aliás, seria a minha escolha de picape, porque eu não uso 4x4 nunca, né? Aqui ó, o freio motor. Olha que interessante. Pouca gente, ninguém devia ensinar isso na autoescola, né? Umas noções de freio motor, que é importante, né? Mas enfim, olha. Então essa seria a minha escolha, né?
Eu vou ver se tem olha, 2.0 sim, não sei se tem a 4x2, mas eu quero testar uma outra XLS para até fazer um comparativo entre uma versão e outra, porque a V6 eu achei bem legal, mas não é eventualmente um carro que seja necessário para todo mundo, para necessidade de todo mundo, né, todo comprador. Por isso que tem opções, né? A Ford nesse ponto se destaca bastante, né, cara? A única marca que te dá essa possibilidade. Aqui, ó, freio motor. A Ford é a única marca. Olha lá, desceu uma segunda aí, meu filho. Desceu bem íngreme aqui. A Ford é a única marca que te disponibiliza essa possibilidade, como eu falei no início, de ter, cara, essa, né, ser 4x2 a diesel, cara, muito interessante a Ford nesse ponto, porque eles são líderes, né, quando fala de picapes, não aqui no Brasil, né, mas F-150, enfim, lá fora, né, um veículo muito comercializado. Então tem essa gama toda de versões. É um carro bem acertado, como eu falei, de modo geral, para andar, muita força, um equilíbrio legal. Em termos de conforto, cara, particularmente, a nossa última picape avaliada foi a Nissan Frontier. A Frontier com aquela suspensão traseira semi-independente, eu gosto muito. Ela é bem macia para andar dentro do aspecto picape. Logicamente, você não vai achar que você vai andar num Landau, né, estando numa picape. Essa aqui, dependendo do piso, ela dá uma quicadinha um pouco vazia. Às vezes é questão de pressão de pneu, enfim, também tem essas diferenças, né? Você pega muitas vezes uma pressão de pneu um pouquinho mais baixa, né? Ou mais alta, melhor dizendo. Pressão de pneu é um negócio que tem que sempre seguir a recomendação, né? Porque às vezes uma pressão muito baixa é ruim e uma pressão às vezes muito alta do pneu acaba deixando ele o efeito meio balão, sabe assim? Uma coisa meio curiosa. Então, em termos de conforto, boa, mas para mim a Frontier é uma das mais bem acertadas, por conta da suspensão traseira também, né? Outra questão interessante dessa picape falando sobre consumo. Aqui no consumo a gente teve 7,5 na cidade e 11,5 na estrada. Ou seja, razoável. Eu acho que para uma picape V6 com esse torque todo, com essa potência toda, eu acho até que a coisa está de bom tamanho, né? Então, me agradou, assim, de modo geral, o consumo, eu acho que tá certo. E também, né, vale ressaltar, esse caminhão, além de andar na esquerda, o cara vira aqui em cima da hora, né? E o restante para ressaltar é tecnologia embarcada. Essa picape, ao contrário da Limited, essa versão, ela traz menos aspectos de segurança, mas são 7 airbags, ou seja, ela é bem assistida nesse ponto. Menos aspectos de segurança em relação à outra versão, né, que ela é a topo de linha, enfim, já temos aí uma outra ideia. De qualquer forma, agrada bastante. Eu acho que é uma picape aí que tem um desempenho, principalmente, que é sensacional, e isso é algo fantástico, né, meus amigos? Realmente muito legal mesmo. Olha lá. O acerto dela, essa subida de giro, você percebe como ela cresce e vem com força, né? Realmente sensacional, bem acertada. É uma picape aí que dá gosto de dirigir. Para quem gosta de caminhonete como eu desde criança, cara, muito satisfatório. E é isso, conjunto da Ranger, eu considero ela a melhor picape média do mercado, porque o conjunto dela é muito bom. As concorrentes, logicamente, vão ter que se mexer para chegar nesse nível. Outras gerações vão chegando aí, a gente vai vendo essas mudanças. Maravilha, pessoal, obrigado pela audiência. Tô indo devolver ela hoje, mas bom acerto. Em breve quero pegar a versão XLS ou outra versão com motor 4 cilindros a diesel. Também vamos falar sobre ele. Obrigado, pessoal. Grande abraço a todos. Até mais.